Pessoal, vamos dar continuidade às nossas exposições em Jonas. Iniciamos semana passada o livro do profeta Jonas, que não é sobre a baleia, tá, gente? Não é o tema central do livro. O tema central do livro é aquilo que a gente acabou de ler e o Christian bem frisou, que é Jonas 2:9. O Christian frisou ali que é a melhor versão para falar daquele texto ali é Almeida, que é ao Senhor pertence a salvação. Esse é o grande tema do livro, tá, gente? Ao Senhor pertence a salvação. E é algo que a gente vai trabalhar o tempo todo aqui sobre a salvação, né? Porque é o tema central desse livro. E hoje a gente vai ler Jonas, capítulo 1, versos 3 e 4. O Christian fez a abertura das exposições na semana passada, ele leu versos 1 e 2 e leu o verso 3, parte A. Hoje a gente vai ler o 3 completo, né? É difícil desassociar um do outro aí, até porque tem continuidade, né? Então a gente vai ler o 3 completo e o 4 também. Jonas capítulo 1, versos 3 e 4. Lembrando que a versão que a gente usa aqui é a NVT, é que está sendo projetada para facilitar a leitura. Se você tiver com outra versão aí em mãos, acompanhe na sua própria versão também. Mas vamos antes juntos ler todos numa só voz aqui os versos 3 e 4? Todos? Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Que o Senhor nos dê iluminação, nos ajudando a compreender a sua palavra. Amém? Gente, já perceberam como mensagens são cotidianas e rotineiras na nossa vida, por exemplo? Tenho certeza que todo mundo aqui já mandou mensagem hoje ou recebeu algum tipo de mensagem. Seja celular, marido, esposa, filhos, pais. Saindo de casa, pai, estou indo para a igreja. Deu a hora, vamos acordar, vamos levantar. Isso são mensagens, né? Então todos nós estamos acostumados com mensagens. E mensagens essas, elas podem ser niveladas, né, gente? Tem mensagens que damos e recebemos que não tem tanta importância, são mensagens comuns, rotineiras, diárias, não tem tanto impacto, porém, tem mensagens que são mais urgentes. Tem mensagens que a gente não pode ignorar, ou não pode deixar para outro momento, ou precisa executar da forma mais rápida possível. Por exemplo, se a gente recebe uma mensagem do nosso chefe no trabalho pedindo para adiantar algum tipo de coisa, algum tipo de demanda que ele colocou ali para a gente executar, para a gente fazer. A gente vai tratar ou não com importância aquela mensagem? A gente vai tratar com muita importância, né, gente? Pela situação, pelo contexto, pelo nosso próprio emprego, a gente vai valorizar aquela mensagem que a gente recebeu. E a gente não pode se omitir disso, né? A gente, na verdade, até pode, mas existem consequências se a gente fizer isso, né? Se a gente se omitir em ter recebido aquela mensagem e não agir de acordo. Outros tipos de mensagens que são urgentes, por exemplo, se alguém ali, um telefonista, né, um bombeiro está ali no lugar de receber ligações, recebe a mensagem que está acontecendo um incêndio. Pessoas morrendo, as chamas estão subindo, de repente aquele telefonista, aquele bombeiro, ele ouve a ligação, decide ignorar e bate o telefone ali. Gente, consequências seríssimas de ter ignorado aquela mensagem, né? Então era uma mensagem que deve ser tratada com extrema importância, extrema urgência. Ou se a gente está andando na rua e alguém fala para a gente que o nosso cadastro está desamarrado. É uma boa mensagem de se ouvir, né? Uma preocupação da pessoa com a gente. Mas é uma mensagem tão urgente como o bombeiro que recebeu a ligação do incêndio? É óbvio que não, gente. Existem níveis diferentes aqui de importância. O que a gente vê aqui no livro de Jonas, logo no início, é Jonas recebendo uma mensagem. E o Christian falou disso na semana passada. Jonas recebeu a mensagem do próprio Deus. Só quem está mandando essa mensagem já mostra a importância dela. Porque uma coisa é eu
falar com Jonas, outra coisa é o próprio Deus falar com Jonas. Então aqui a gente já vê a importância dessa mensagem, porque é o próprio Deus que está falando. E que mensagem foi essa dada a Jonas? O que foi que Jonas ouviu do próprio Deus? Pode falar, gente. Veja. Havia uma situação acontecendo ali em Nínive, que era as pessoas pecando e o pecado chegou até o altar do Senhor, né? Isso que ele fala na Almeida, que o aroma do pecado chegou ao altar do Senhor. E Deus levanta Jonas para que Jonas repasse essa mensagem de que o juízo de Deus vai cair sobre Nínive se não houver arrependimento. Gente, essa é uma mensagem urgente ou é uma mensagem simples? É uma mensagem extremamente urgente. Se Jonas não repassar essa mensagem, as pessoas de Nínive não ouvirem essa mensagem, significa que o juízo vai cair sobre elas. E nem foram alertadas sobre esse juízo, foram pegos de surpresa sobre essa situação. Irmãos, nós recebemos uma mensagem também. A mensagem do Evangelho. Foi o próprio Deus que nos deu essa mensagem. Ela não é uma mensagem simples, ela não é uma mensagem comum para ser tratada como qualquer outro tipo de mensagem que a gente recebeu hoje ou vai receber ao longo da nossa vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem extremamente urgente. E é uma mensagem, inclusive, bem parecida com essa que Deus deu para Jonas. De que se não houver arrependimento, o juízo de Deus vai cair sobre nós e sobre os que estão ao nosso redor. O que a gente vê aqui nesses versos é que Jonas foi negligente com essa mensagem. Jonas não só foi omisso com essa mensagem, ignorando, mas Jonas foi negligente ao ponto de investir e se esforçar para fazer tudo ao contrário daquilo que ele recebeu como mensagem de Deus. Nos versos 1 e 2, Deus chama Jonas, dá a mensagem para ele e envia ele. Mas a partir do verso 3, logo no início do verso 3, que é esse que a gente leu, fala que Jonas se aprontou, Jonas se levantou e dá a entender que Jonas vai cumprir, né? Ele ouve a mensagem, ele recebe do Senhor, ele se apronta, se levanta e vai cumprir. Mas, na verdade, o que Jonas vai fazer é o contrário daquilo que Deus pediu a ele. E as Almeidas mais antigas, né, elas começam justamente com o porém. Porém, Jonas se levantou e foi para o lado contrário, né? Então, veja, Deus deu a ordem e Deus deu a mensagem a Jonas. Mas o que Jonas faz é agir em rebeldia. Mas tem algo interessante aqui, gente, no início do verso 3, é que fala que Jonas, ele não estava fugindo só da missão. O verso 3 fala pra gente, inclusive, por duas vezes. Em um verso só, a gente vê essa frase se repetir por duas vezes. Aqui na NVT, né, que é o que eu estou usando, fala, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. E lá no finalzinho também, né, verso 3 ainda, diz que ele comprou a passagem, embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Veja, o texto não fala somente para a gente que Jonas fugiu da missão, ou que Jonas fugiu da ordem, ou que Jonas fugiu do dever que foi colocado ali para ele. Não. O texto fala para a gente que Jonas fugiu do Senhor. Jonas estava fugindo do próprio Senhor. Por que enfatiza tanto isso aqui em um verso só? Aparece, inclusive, duas vezes aqui essa expressão. Porque o texto quer mostrar para a gente... Obrigado, Cris. Porque o texto quer mostrar para a gente que fugir das ordens do Senhor é fugir do próprio Senhor. Fugir da missão do Senhor é fugir do próprio Senhor. É isso que o verso 2 quer mostrar para a gente aqui. E veja que a fuga de Jonas é uma fuga com investimento. É uma fuga bem planejada, é uma fuga bem programada. Ele planejou, ele sentou para fazer o que ele está fazendo aqui. Porque a missão que foi dada a ele era para ele ir para Nínive, que ficava, inclusive, alguns quilômetros em terra de onde ele já estava. Mas, gente, Jonas, ele foi para a direção totalmente oposta. Ele foi para Tarsis, ou ele decidiu ir para Tarsis. Que, se a gente colocar num mapa, né, e enxergar, a gente vai ver que um é para o lado e outro para o lado totalmente contrário. Nínive hoje seria o atual Iraque, né? Na geografia que a gente tem contemporânea. Seria Iraque e Tarsis seria Espanha. Então, veja,
E Jonas estava exatamente no meio, entre um e outro ali. Era só ele subir, sabe? Era só ele. E ele estava. Não era tão longe, não, tá, gente? Era perto, assim, se comparado a outras distâncias que foram navegadas aí, né, pelo próprio Paulo, enfim, no Novo Testamento. Mas era só ele subir aqui numa diagonal simples, mas ele foi em outra diagonal para pegar uma embarcação para depois ir para outro lugar muito mais distante. E ele pagou, inclusive, gente. O verso 3 fala isso pra gente, que ele comprou a passagem para entrar naquele barco e ir em direção ali a Tarsis. Veja, Jonas planejou, Jonas sabia para onde estava indo, que era o lado contrário daquilo que o Senhor determinou para ele. Jonas estava sendo negligente com a sua missão, com a mensagem que ele recebeu. Jonas queria que aquele povo perecesse mesmo, recebesse juízo mesmo. Inclusive, ele tirou do bolso dele, pagou a passagem para poder ir para o lado contrário. Gente, terrível isso, né? Um profeta do Senhor, que foi levantado pelo Senhor, que deve falar a palavra do Senhor, onde existe uma urgência, porque ele já recebeu a missão, ele já recebeu a mensagem, Deus já disse que vai executar juízo, e ele pega e diz: vou fugir, para que Deus execute mesmo. Vou tirar do meu bolso, para que aquele povo receba condenação mesmo. Ou para o lado contrário, para que eles nunca escutem a mensagem que Deus tem para eles. É, de certa forma, até perverso da parte de Jonas. Ver que Deus pode pesar sua mão e querer que ele pese mesmo. Sabendo que ele, de alguma forma, pode mudar aquela situação, porque ele tem a mensagem que Deus deu para ele. Irmãos, fugir da missão não é, não é banal. Fugir das ordens do Senhor, quando eu falo fugir, eu estou falando hoje no contexto da igreja. Fugir das ordens que o Senhor dá pra gente. Não é algo simples, gente. É muito sério. Nós já recebemos a mensagem do Senhor. Todos nós aqui já tivemos contato com o Evangelho. Nós sabemos que sem o Evangelho, o que a gente vai receber do Senhor é condenação, é juízo, é inferno. E nós não só recebemos a mensagem que traz salvação, mas nós já recebemos também a missão de Deus em propagar essa mensagem. Será que é novo para alguém aqui o ID que Jesus deixou para a gente? Com certeza que todo mundo já teve contato aqui com Mateus 28, talvez já ouviu uma pregação, 10, 20, 30 pregações sobre Mateus 28. Se é indo, se é inde, se é ide, se está no gerúndio, se está no infinitivo. Aí com certeza você já ouviu pregações diferentes sobre isso, mas o que importa é que é para a gente ir. É para a gente ir e pregar o Evangelho. A pergunta é, nós que já recebemos a mensagem e nós que já recebemos a missão, o que é que estamos fazendo com isso que chegou até nós? A nossa postura está sendo igual à postura de Jonas, da gente se ocupando bem muito lá com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso casamento, com a criação dos nossos filhos, com a reforma que a gente está fazendo na nossa casa, com os nossos estudos, com a nossa vida profissional, e não se preocupando com a missão do Senhor, como se fossem coisas que atrapalham a missão, né? Ou como se fossem coisas que impedem da gente cumprir a nossa missão. E na verdade o que o Senhor quer é que todos esses ambientes sejam a nossa Nínive. O lugar onde a gente vai anunciar que existe um Deus que se ira contra o pecado, mas que derrama salvação sobre aqueles que se arrependem. Nós devemos nos preocupar com a nossa missão. Nós devemos nos importar com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque é muito precioso e é muito urgente. Eu sei que tem muitas mensagens que a gente precisa dar e receber lá no nosso trabalho, na nossa casa. Eu hoje, quando saí, inclusive, deixei uma mensagenzinha na geladeira lá para a Yamini, quando ela acordasse. Ela tá doente, tá, gente? Ela e o Benjamin. Mas não tem nenhuma mensagem mais urgente do que a mensagem do Evangelho. E a gente precisa tratar ela com urgência. Na nossa vida, para recebê-la, e na nossa missão, para repassá-la. Amém? Verso 4. O que a gente vê é a resposta de Deus como reação à fuga de Jonas. Verso 3, Jonas foge, paga,
vai para Jope, pega um navio, decide fugir do Senhor, mas no verso 4 Deus responde. Deus mostra que tá vendo o que Jonas está fazendo e vai reagir sobre isso. Verso 4 diz que o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Veja, gente, Deus se irou com Jonas. Mas Deus, até a ira dele, né, é uma ira bem diferente da nossa. A ira dele é com misericórdia. A ira dele ainda assim é com compaixão. Porque, veja, o texto fala pra gente que o navio estava a ponto de se despedaçar. Mas Deus poderia ter mandado uma tempestade já para despedaçar. Podia ter mandado um raio para partir aquele navio ali no meio, Jonas afundado. Deus podia fazer isso se ele quisesse, gente. Mas ele mandou a tempestade, ele mandou o vento forte, fez com que o mar se agitasse. E a gente vai ver mais na frente, né, gente? Mas, obviamente, todo mundo já sabe a história. Jonas, ele ignora, mais uma vez, né? Ignora mais uma vez aquilo que o Senhor estava trazendo ali para ele. Ele vai deitar, né? Dentro do barco ali, fundo do barco. Mas o que a gente vê aqui, gente, é Deus agindo de forma soberana. Deus, mesmo Jonas fugindo, mesmo Jonas merecendo esse raio que partisse aquele barco, Deus manda uma tempestade, Deus manda um vento forte, que o mar se agitasse para que fosse uma disciplina dele e Jonas pudesse se arrepender. E Jonas pudesse acordar para aquilo que ele estava fazendo ali, né, fugindo do próprio Senhor. Gente, o que Deus quer mostrar aqui para Jonas é que não tem como fugir dele. Não tem, não dá. Inclusive, no decorrer desse verso 1, dá para perceber que o próprio Jonas ele sabia disso. Porque quando ele é questionado ali na conversa com os marinheiros, ele fala que o Deus que ele serve, ele começa dizendo isso, né? É o Deus do mar e o Deus da terra. E como é que Jonas está no mar fugindo de Deus, se ele sabe que o Deus dele é o Deus do mar? Então Jonas sabe que Deus poderia ir atrás dele. Ele sabe que ele não tem força suficiente para fugir desse Deus, que como o salmista fala, né, no Salmo 139, ele está no mais profundo abismo, ele está no lugar mais alto e é impossível fugir dele. Não sei se Jonas pulou a aula desse salmo aqui, ou se ainda não tinha sido escrito, mas Jonas aprendeu na prática, né, que é impossível de verdade fugir do Senhor. Mas o que esse verso 4 quer mostrar pra gente aqui também é que Deus, ele não aceita a nossa fuga de braços cruzados. Ele não aceita a nossa fuga de forma simples. Não é porque a gente decidiu fazer algo contrário que ele vai nos abandonar. Não, gente. Não. Quantas decisões a gente já tomou erradas na nossa vida? Quantas vezes a gente já virou as costas para o Senhor? E esse raio que parte no meio caiu sobre a gente? Sobre mim ainda não. Espero que não caia também. Gente, de verdade, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu já falei isso na CID. Eu acho, não vou entrar no mérito aqui, tá, gente, de apelo, tá? Mas eu acho que na minha adolescência aí eu já devo ter ido à frente, né, naquele apelo tradicional, né? Eu acho que eu já fui para uns 20 apelos, gente, de verdade. Toda a igreja que eu ia, assim, eu vivia, sabe, não que seja muito diferente hoje, mas eu vivia me desviando. E toda vez que eu ia para a igreja, aí ouvia o evangelho, aí tinha um apelo e ela aceitava. Aí, mesma coisa de novo, sabe? E eu lembro que eu olhava para a história de Jonas e eu ficava, meu Deus, me identifico demais. Fugindo o tempo todo daquilo que o Senhor fala, né? Aquilo que o Senhor já mostrou, já revelou. E Deus o tempo todo agindo com graça e misericórdia, mesmo que seja uma tempestade. E Deus ainda hoje age da mesma forma, né? Por vezes ele vai nos trazer de volta de forma terna, graciosa,
Mas, gente, por vezes Deus ele vai nos trazer de volta de forma violenta, como essa tempestade era violenta. O barco estava prestes a se despedaçar. E às vezes a nossa vida vai estar prestes a se despedaçar. Nosso trabalho, nossos estudos, ou aquilo que a gente está usando como instrumento para nos colocar em fuga ou em direção contrária ao que o Senhor já deu para a gente. E para Deus vale mais. Para Deus vale mais. Despedaçar o barco que a gente está usando como fuga, mesmo que seja tão importante para a gente, do que a gente seja despedaçado pelas nossas próprias escolhas. Deus é o Deus que mostra de forma soberana aqui que Ele está disposto a mandar a tempestade, mandar vento forte, mandar o mar se agitar, para que a gente lembre que Ele nos deu uma mensagem e que Ele nos deu uma missão. E Ele espera que a gente cumpra. Ele espera que a gente cumpra aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Amém? Para a gente caminhar para a conclusão, eu queria trazer somente duas aplicações desses versos 3 e 4. Primeira aplicação. Trate o Evangelho como a mensagem mais importante que você vai ouvir na sua vida. Porque ela é a mensagem. Ele, né, o Evangelho, ele é a mensagem mais importante que você vai ouvir na sua vida. Não tem mensagem mais importante, não tem mensagem mais urgente, não tem mensagem mais necessária. Você já parou para pensar que Deus poderia ter agido com Nínive sem nem ter mandado Jonas? A maldade do povo de Nínive não estava subindo ao Senhor? E realmente eles eram muito maldosos, tá, gente? Não que hoje no Iraque seja diferente, né? Nos lugares de maior perseguição cristã lá hoje, né? E em contrapartida também um dos lugares onde a igreja mais cresce, por incrível que pareça, né? Mas eles eram perversos, gente. Os ninivitas, eles eram perversos de verdade. Tem um conto. Eu já preguei Jonas também lá na CIB, né? Mas tem um conto dos ninivitas. É registro histórico isso, né? Que fala que eles tinham o hábito de que sempre que eles invadiam um povo inimigo que se recusava a abrir o seu reino, né? E se entregar amigavelmente, o que eles faziam era os soldados mortos em guerra, eles tiravam a pele, arrancavam a pele dos homens, colocavam nos muros na entrada de Nínive, para que quando as mulheres, crianças e idosos tivessem sendo levados para dentro do reino como subjugados, eles pudessem ver ali, exposto na frente da cidade, né, onde eles iam cruzar, as peles dos seus filhos, maridos, dos seus pais. Gente, é muita perversidade, né, gente? É muita perversidade isso. Mas eles também precisavam ouvir. Precisavam ouvir sobre a sua perversidade e sobre um Deus que cobre multidão de pecados. Por mais que aos nossos olhos possa ser chocante essa imagem, nós merecemos, tanto quanto eles, a condenação do Senhor. Nós somos pecadores também, transgressores da lei de Deus do mesmo jeito. Se a gente quebra um ponto, não é isso que Paulo fala lá em Romanos, se a gente quebra um ponto da lei, a gente quebrou toda a lei. E a gente merece ser julgado da mesma forma, a gente merece a condenação da mesma forma. Nós precisamos ouvir que somos pecadores. Nós precisamos ouvir que ferimos a lei de Deus com o nosso mal. Mas nós precisamos ouvir também que Deus, sabendo da nossa condição de condenação pelas nossas próprias escolhas, Deus, sabendo da nossa condenação, Ele nos manda Jesus. E essa é a parte boa da mensagem, né? Ele nos manda Jesus. Mesmo a gente sendo perverso, mesmo a gente quebrando a lei dele, mesmo a gente virando as costas para ele, não uma vez, inúmeras vezes, Deus manda Jesus. Para que a multidão dos nossos pecados, que chegam com esse cheiro, como chegava no trono de Deus, né? O cheiro do pecado dos ninivitas. Os nossos pecados, quando chegam com esse aroma de perversidade no trono do Senhor, o que ele decide fazer é não mandar uma tempestade, mas mandar o filho dele.
para que morresse no nosso lugar, para que ele sim passasse pela tempestade da condenação, para que ele sim passasse pela tempestade da cruz, para que ele sim tivesse dentro da embarcação que está naufragando e naufragou, porque Jesus foi até a morte. E nele nós temos a salvação. Se crermos nessa mensagem, se nos arrependermos do nosso pecado, se olharmos para Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos a mensagem mais importante do universo, a mensagem de salvação. Amém? Primeira aplicação, trate a mensagem do Evangelho como mais urgente, a mais importante da sua vida. E segunda e última aplicação, trate o Evangelho como a mensagem mais importante que você pode falar para outras pessoas. Esse Evangelho ele não é importante só para você, ele é importante para todo mundo. Todo o mundo. Todas as nações, todas as pessoas. Inclusive as pessoas do nosso trabalho, inclusive as pessoas da nossa casa, inclusive as pessoas da nossa família, inclusive as pessoas da nossa vizinhança, inclusive as pessoas da nossa escola, da nossa faculdade, de onde a gente está inserido. Não existe mensagem mais importante para a gente repassar para os outros. E por que a gente conversa de tudo com os outros e não conversa do Evangelho? A coisa que a gente não deveria esquecer nunca de falar. A coisa que a gente não deveria esquecer nunca de repassar. Assim como estávamos condenados, as pessoas ao nosso redor estão condenadas e precisam do Evangelho. Porque só o Evangelho pode salvar. Só essa mensagem pode salvar. E às vezes a gente se acovarda tanto, gente. Às vezes a gente tem uma fé tão covarde. Eu lembro uma vez que eu estava numa colação de grau de uma jovem lá da CIB. E subiram algumas pessoas para falar ali naquele momento de colação de grau, né? Sobe professor, pessoa escolhida, não sei o quê, diretor, tal. Eu lembro que tiveram duas pessoas que subiram ali e uma falou da sua fé e ele era candomblessista, esse é o nome certo, né, gente? Quem pratica o candomblé. É. E a outra pessoa que subiu era espírita kardecista. E os dois falaram da sua fé. Aproveitaram aquele momento ali de solenidade, gente, tava cheio o auditório, tá? Acho que assim, sei lá, umas 600 pessoas, 700 pessoas ali presentes. E eu lembro que tinha um pessoal da igreja, né? Era uma jovem da igreja que estava se formando. Depois, quando a gente saiu, né, para lanchar, aí uma pessoa da igreja falou sobre a situação que aconteceu. Ele fez: Nossa, como é que pode? Só revoltada, né? Nossa, como é que pode? A pessoa sobe ali, um fala de macumba, o outro fala de espiritismo e tal. Aí eu disse: Fulano, eles podem falar. A gente não pode impedir deles falarem. O problema é que eu tenho certeza que teve gente que pegou naquele microfone e era cristão. E não falou da fé. Não falou de Cristo em momento nenhum. Esse é o problema. A gente às vezes se incomoda em outras pessoas falarem da sua fé, dos seus pensamentos, da sua filosofia de vida. Mas a gente não fala do Jesus que salva. A gente não fala do evangelho que a gente crê que tira a gente do inferno e leva a gente para a salvação. E por favor, a gente também não pode ter esse comportamento de querer silenciar ninguém, viu? Nosso papel não é esse. Inclusive, esse é um ponto muito caro, né, para os batistas. Nosso pai fundador, né, Thomas Hughes, ele morreu lutando pela liberdade de expressão, que qualquer pessoa pudesse falar o que quisesse. Mas nós que lutamos tanto por isso, às vezes não falamos daquilo que é mais importante para a gente, que é o Evangelho. Precisamos falar do Evangelho, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos tratar a nossa missão como urgente e necessária, como inadiável. Precisamos lembrar todos os dias que vamos falar de muitas mensagens e mandar muitas mensagens, receber muitas mensagens naquele dia. Mas a gente também precisa colocar o Evangelho na nossa agenda prioritária. Falar do Evangelho para quem ainda não ouviu. Ou falar do Evangelho para quem já ouviu e talvez não tenha crido. E continuar falando para o Evangelho. A nossa missão é não fugir
não virar as costas daquilo que o Senhor colocou para a gente, mas cumprir de forma urgente a missão que Deus nos confiou. Amém? Vamos orar? Amado Deus, obrigado por tudo que lemos, por tudo que ouvimos. Obrigado, Deus, por nos dar o privilégio, nos dar a oportunidade, Deus, da gente um dia ter ouvido o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem, ela não chegou aos nossos ouvidos como uma mensagem comum, como qualquer outra. Obrigado, Deus, porque teve um dia, teve um momento que a gente ouviu essa mensagem, a mensagem de que somos pecadores, mas que o Senhor mandou o Teu Filho para morrer de graça, nos dar salvação de graça. Um dia, quando ouvimos essa mensagem, o nosso coração queimou. E a gente entendeu que o Senhor estava nos dando um propósito de vida, uma redenção e uma esperança eterna. Mas, Senhor, tem muitos ainda que não ouviram essa mensagem. Muitos que estão longe da gente, mas muitos também que estão perto da gente. Tão perto que a gente convive diariamente, ou quase que diariamente. E muitas vezes a gente se acovarda de falar da mensagem que nos salvou. Nos ajuda, Deus, a que a gente tenha intrepidez, que a gente tenha força, vigor, ânimo para falar dessa mensagem e tratar ela como uma coisa mais urgente, como foi para a gente, mas também mais urgente para as outras pessoas que precisam receber essa mensagem. Não permite, Deus, que nós sejamos cristãos apáticos. Não permite que a gente esteja vivendo a nossa vida, indo em direção oposta, indo para a nossa taça, descansando no nosso conforto e não cumprindo a missão que o Senhor nos colocou. Senhor, se for necessário, manda tempestade para nos acordar. Se for necessário, Deus, despedaça o nosso barco para que a gente seja recolocado na missão. Se for necessário, Deus, balança a nossa vida de forma violenta, para que a gente entenda que essa mensagem não pode morrer em nós. Sozinhos nós não conseguimos fazer isso, Deus. É por isso que oramos e pedimos ao Senhor. Que o Teu Espírito, que está orando com a gente nesse momento, que um dia abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para a gente crer, que Teu Espírito que iluminou a nossa mente, para a gente entender o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Que o Teu Espírito também, Deus nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê força, para a gente cumprir aquilo que o Senhor nos deu pelo Teu poder. Nos faz, Deus, uma igreja que não foge da missão, mas que vive a missão. Em nome de Jesus. Amém.